Existe um fluido sutil e cheio de vida que corre pelas profundezas do seu ser, uma essência mais poderosa e preciosa do que qualquer tesouro físico que já se imaginou. Por milhares de anos, as grandes tradições esotéricas guardaram isso sob véus de símbolos e histórias. Os alquimistas chamavam-no de elixir da longa vida. Os mestres do Oriente de Amrita, o néctar da imortalidade. Hoje percebemos que o verdadeiro despertar não é um presente místico que cai do céu, mas o resultado de um processo que envolve tanto a nossa biologia quanto a nossa energia. A transmutação consciente desse fluido, que é produzido pelas suas glândulas principais. O que se transformou em regras rígidas nas religiões, na verdade, era, em sua origem, um mapa do corpo humano. Os 33 ossos da sua coluna vertebral não são apenas anatomia, eles são os 33 degraus da sua ascensão interna, o caminho exato que essa força precisa percorrer. O ponto mais alto, o Monte da Caveira, não é uma montanha distante, mas o lugar exato onde essa energia se manifesta dentro do seu crânio. Os textos proibidos e os ensinamentos antigos sempre disseram: o Salvador, o guia, o conhecimento está dentro do seu próprio sistema nervoso. Mas a sociedade ensinou você a desperdiçar essa energia vital, buscando prazeres rápidos, perdendo o foco e se prendendo à ilusão do mundo material. Este segredo nunca foi perdido. Ele foi abafado e ridicularizado, tratado como superstição ou algo misterioso, e escondido por trás de rituais vazios que se mantém pela fé cega e não pela transformação da sua consciência. O jeito que o corpo encontra a conexão profunda. Lá em 1920, George W. Carey, um médico e pesquisador dedicado, revelou em seu livro quase esquecido, O Homem-Deus, a palavra feita carne, que existe um processo natural no nosso corpo que, se não for atrapalhado, tem o poder de acabar com a doença, a tristeza e as limitações que nós mesmos criamos. Essa descoberta expõe a maior mentira que a ignorância das instituições tem contado à humanidade por 2 milênios. A ideia de que a salvação, ou o propósito, vem de alguém de fora. Um salvador crucificado, um professor espiritual iluminado ou uma igreja sagrada. O mecanismo biológico do seu despertar está, literalmente, pulsando na sua medula espinhal neste exato momento. A ciência de hoje já começou a mapear as partes do cérebro envolvidas, os químicos liberados e as grandes mudanças no corpo que acontecem quando alguém vive o que as tradições chamam de segundo nascimento ou ressurreição interna. O néctar da consciência, citado nos livros sagrados, é uma secreção real e que pode ser medida, produzida pelas suas glândulas pineal e pituitária em ciclos específicos, seguindo o ritmo da posição da Lua no cosmos. Quando a Lua passa pelo seu signo de nascimento, uma informação que a astrologia mais básica dá com precisão, essas glândulas entram num estado de produção intensa, que os antigos iniciados conheciam e usavam de propósito. Esse fluido, cheio de compostos neuroquímicos que funcionam como catalisadores, desce naturalmente pela coluna, sendo gasto nas atividades do dia a dia que não são transmutadas. Cada momento de estresse, cada excesso de desejo não controlado, cada ato de intoxicação, seja física ou emocional, queima essa substância valiosa, mantendo a pessoa num estado de consciência adormecida, como se o seu computador estivesse sempre rodando em modo de segurança. A linguagem que todos os povos conhecem. O que torna essa revelação inegável é que ela é a mesma em culturas muito diferentes e antigas. Os egípcios codificaram o processo nos 33 graus de iniciação de Osíris, o mesmo número das suas vértebras. A serpente que sai da testa dos faraós, o Uraels, marca o lugar da glândula pineal, quando ela está ativada. Os hindus descreveram o caminho do fogo Kundalini, a energia elétrica que dorme na base da coluna, através dos nadis e chakras,
ligando cada centro de energia ao seu respectivo conjunto de nervos na coluna. Os cristãos gnósticos, antes de serem eliminados pela Igreja Romana, ensinavam que os 33 anos de vida de Cristo eram um código para a jornada completa da energia por cada segmento vertebral até chegar ao topo, ressurreição, na caveira, Gólgota. Samuel Aun-Weor, que reformulou o gnosticismo no século XX, juntou essas peças separadas. Suas ideias sobre as glândulas mestras, como o José e Maria biológicos, que geram continuamente o nascimento crístico dentro de nós, foram confirmadas décadas depois por estudos sobre a produção natural de DMT pela pineal e pelos estados de consciência alterada que vêm de práticas de meditação específicas. A neurociência de hoje, sem querer, confirma o que os místicos sempre souberam. O cérebro humano é uma farmácia completa, capaz de produzir substâncias que alteram a mente de forma natural, desde que as condições sejam específicas e conscientes. A pergunta que deve inquietar qualquer pessoa que busca a verdade é: por que esse conhecimento foi proibido? A resposta não é uma conspiração de gente má, mas sim de ignorância mantida por instituições. Quando você entende que pode iniciar seu próprio processo de despertar sem precisar de intermediários, sem dízimos ou submissão a hierarquias, você se torna espiritualmente livre. E pessoas livres espiritualmente são a única ameaça real a um controle baseado no medo do inferno e na promessa do paraíso. Esse processo não exige que você acredite cegamente. Ele exige saber exatamente sobre os ciclos da lua, disciplina para guardar a energia vital, técnica para direcioná-la conscientemente, coragem para encarar os problemas internos que protegem cada porta da ascensão. Os mantras sagrados, Yao, Enri, Klim Krishna, não são palavras mágicas quaisquer, mas frequências de vogais específicas que criam vibrações que podem ser medidas nas cavidades da cabeça, facilitando a produção e o movimento dos fluidos sagrados. A prova está gravada na arquitetura sagrada. As catedrais góticas, com suas duas torres representando as glândulas mestras, a nave central simbolizando a coluna vertebral, o altar no Sanctum Sanctorum correspondendo ao tálamo cerebral, onde acontece a união mística. Toda a tradição verdadeira deixou o mapa. Resta saber se você terá a ousadia de segui-lo até o fim, descobrindo que o reino da luz sempre esteve, como o Cristo disse claramente, dentro de você. Não como um consolo, mas como uma realidade neurobiológica, esperando que você a ative de propósito. O poder silencioso da transformação interna. Os antigos sacerdotes egípcios guardavam um segredo que poderia ter mudado o rumo de toda a civilização ocidental. Dentro das pirâmides, longe dos olhos de quem não estava pronto, ensinava-se que o despertar de Osíris não era uma lenda de deuses distantes, mas um manual para acender a força divina que dorme em todo ser humano. 33 graus de iniciação, o mesmo número exato de vértebras na sua coluna. Coincidência? Só para quem se recusa a ligar os pontos que a religião de hoje fez questão de manter separados. A serpente de fogo que você vê saindo da testa dos faraós, que os arqueólogos chamam de Uraels, marca o ponto da sua glândula pineal. Os egípcios não estavam fazendo arte. Eles estavam documentando um processo real de ativação cerebral que transformava pessoas comuns em seres com habilidades que hoje chamaríamos de extraordinárias. Os mestres antigos da Índia descreveram o mesmo fenômeno, só que com outros nomes. A Kundalini, a serpente de fogo que dorme na base da coluna, não é uma metáfora bonita para impressionar turistas em retiros de yoga. É uma força bioelétrica real que pode ser medida com aparelhos modernos quando ativada. Os yogis mapearam 3 canais de energia principais, um feminino, um masculino e um central, Ida, Pingala e Sushumna,
que correspondem exatamente aos sistemas nervosos que a medicina ocidental demoraria milhares de anos para descobrir. Eles sabiam que quando essas duas forças opostas se equilibram, algo incrível acontece no canal central, algo que muda a consciência para sempre. Os primeiros cristãos, os gnósticos, que significa literalmente aqueles que sabem, foram chamados de hereges, não por acreditarem em algo falso, mas justamente por saberem demais. Os textos deles, que foram tirados da Bíblia oficial e ficaram escondidos em vasos no deserto, revelam uma versão totalmente diferente dos ensinamentos de Cristo. Nesses textos, descobertos por acaso em 1945, o Cristo não fala de ser salvo pela fé. Ele fala de despertar o Cristo interior por meio de práticas específicas que envolvem a energia vital. Quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu mesmo me tornarei ele, diz Jesus no Evangelho de Tomé. Isso não é poesia. É uma instrução prática sobre o que acontece quando o óleo sagrado que é feito no cérebro é guardado e elevado de forma consciente. O fluido valioso e a dança da lua. George Carey, no começo do século XX, foi o primeiro a ter a coragem de publicar essas ligações abertamente. Ele provou que o líquido que protege o nosso cérebro e a medula, o líquido cefalorraquidiano, é, na verdade, o óleo de alegria das Escrituras. Esse fluido, enriquecido pelas secreções específicas da pineal e da pituitária, vira a substância mais valiosa que o corpo humano é capaz de criar. Carey demonstrou que esse óleo desce naturalmente pela coluna e é perdido nas atividades do dia a dia, mas pode ser guardado e levado de volta ao cérebro em períodos específicos da lua. Se este ensinamento tocou a sua alma e acendeu em você uma faísca de conhecimento, não se esqueça de se inscrever para que possamos continuar juntos nessa jornada de descoberta e aprofundamento. O conhecimento é a chave, a disciplina é o portal. O que Carey descobriu deveria ter revolucionado a medicina e a religião, mas foi ignorado e escondido. Por quê? Porque se as pessoas soubessem que carregam dentro de si o mecanismo completo para o despertar, todo o sistema de controle espiritual cairia por terra. Elas não precisariam mais de pastores, padres ou guias entre elas e o divino. Os alquimistas medievais também conheciam esse processo, mas tinham que disfarçá-lo em códigos complexos para não serem queimados pela Inquisição. Quando falavam em transformar chumbo em ouro, não estavam falando de metais. O chumbo era a energia densa na base da coluna. O ouro era essa mesma energia transformada e levada para o cérebro. O casamento alquímico, a união dos opostos, o nascimento do filho filosófico. Tudo era um jeito codificado de descrever o que acontece quando as forças masculina e feminina do corpo se encontram no centro da cabeça. A força vital e a alquimia do cérebro. A substância que está descendo pela sua coluna agora vale mais do que todo o petróleo do Oriente Médio, mais do que todos os diamantes da África, mais do que todo o ouro já extraído na história. E você a desperdiça porque ninguém nunca te ensinou o que fazer com ela. Essa essência, que Carey identificou como o óleo crístico, é uma secreção neuroquímica de verdade, feita de hormônios, neurotransmissores e proteínas específicas que o seu cérebro produz em pequenas quantidades o tempo todo e em grande quantidade durante certas fases da lua. A medicina sabe que o líquido cefalorraquidiano é parte dessa substância. Mas o que os médicos não contam, porque eles mesmos não sabem, é que esse fluido muda drasticamente sua composição química quando a pineal e a pituitária são ativadas ao mesmo tempo. Durante o sono profundo, em experiências de quase morte, na meditação profunda, essas glândulas liberam substâncias que transformam o fluido comum em algo que os antigos tinham razão em chamar de divino. Na vida de uma pessoa normal, essa substância é feita principalmente durante o sono, desce pela coluna e é sistematicamente destruída. Cada pico de raiva ou medo,
queima uma boa quantidade. Cada desperdício de energia sexual que poderia ser transformada elimina o equivalente a semanas de produção. O álcool dissolve essa essência. Excesso de açúcar, comida pesada, estresse constante, tudo consome esse óleo precioso, mantendo a pessoa num estado de carência espiritual sem fim. Sua pineal, do tamanho de um grão de arroz, no centro geométrico do seu cérebro, tem cristais de calcita. Sim, cristais de verdade dentro da sua cabeça que vibram em resposta a campos eletromagnéticos. Quando ativada, ela secreta não só melatonina, mas compostos que mudam radicalmente como você percebe o mundo. A pituitária, dividida em 2 lóbulos, é a comandante de todo o sistema hormonal. A Veor a identificou como a Maria biológica, a mãe do Cristo interior. Quando a pituitária entra em sintonia com a pineal, o José biológico, através da entoação exata de mantras específicos, algo incrível acontece no terceiro ventrículo do cérebro, o espaço entre as 2 glândulas. Os fluidos de ambas se misturam, criando o que os alquimistas chamavam de orvalho celestial e os gnósticos de águas vivas. O processo de transmutação é físico. Ao cantar o mantra Ia-O, vibrando o I na pineal, o A ressoando no coração, o O reverberando nos órgãos sexuais, você cria uma onda sonora específica que viaja pela coluna. INRI, Ignis Natura, Renovatur, integra. O fogo renova a natureza por completo. Não é só uma frase, é uma fórmula vibratória que, quando dita com a técnica certa, cria a pressão necessária para fazer o óleo sagrado subir em vez de descer. Cada um dos 33 segmentos da sua coluna é uma estação de mudança. O óleo que começa denso na base vai se purificando a cada vértebra que passa. Os conjuntos de nervos ao longo da coluna, que são exatamente os chakras, agem como refinarias biológicas, limpando e fortalecendo essa essência. Quando ele finalmente chega ao cérebro, o tálamo, o verdadeiro lugar sagrado do templo humano, é o ponto de chegada. Ao atingir essa câmara, acontece o que as escrituras chamam de nascimento virginal. Virginal porque não houve desperdício de energia. Nascimento porque uma nova consciência literalmente nasce dentro da cabeça. O tálamo se acende, e isso não é modo de falar. Exames mostram atividade elétrica intensa nessa região durante experiências místicas profundas. O ritmo da lua e a prática mensal. A lua não só puxa as marés do oceano. Ela, agora mesmo, cria marés dentro do seu corpo, movimentando fluidos que a medicina comum ignora. O líquido cefalorraquidiano, o sangue, a linfa, todos respondem aos ciclos lunares. Os iniciados sempre souberam. A lua é o relógio cósmico que regula a produção do óleo sagrado. Para descobrir o seu período de maior força, você precisa de uma informação simples de astrologia. Quando a Lua, no seu ciclo de 27 dias, volta para o signo que ela ocupava na hora que você nasceu, suas glândulas mestras entram em um estado de produção altíssima que os antigos já tinham mapeado. A preparação começa 3 dias antes da Lua entrar no seu signo. Não é uma dica mística. É uma necessidade do corpo. Seu organismo precisa desse tempo para limpar os canais, ajustar os hormônios e preparar o corpo para o trabalho. Nesses 3 dias de preparação, o que você come, o que você sente, o que você pensa, tudo isso decide o sucesso ou o fracasso da operação. Álcool tem que ser totalmente eliminado. Ele dissolve o óleo antes mesmo de ele começar a subir. Comida pesada entope os canais. Atividade sexual desperdiçada acaba com as reservas. Quando a lua finalmente entra no seu signo, começando os 2 dias e meio de força máxima, a pineal, com seus cristais, reage às mudanças do campo magnético lunar como uma antena biológica. A produção de melatonina muda, mas o mais importante é que começam a ser secretados compostos que a ciência ainda está longe de catalogar.
Os 2 dias e meio mais os 3 de preparação dão um total de 5 dias e meio de trabalho intensificado, o seu período mensal para a possibilidade de iniciação. O fogo interno e a importância de mudar por dentro. A Kundalini não é uma força boazinha, é fogo puro, eletricidade concentrada, um poder que pode tanto iluminar quanto queimar. A síndrome de Kundalini está documentada em estudos médicos, com casos de pessoas que foram parar no hospital por ativarem essa força sem o preparo certo. Ardores na coluna, pressão insuportável na cabeça, visões distorcidas. O preço de brincar com o fogo sem conhecer as regras. Por isso, o trabalho psicológico não é algo que você faz se quiser. É uma questão de sobrevivência espiritual. Cada defeito de personalidade que você tem é um bloqueio de energia real em um ponto específico. A luxúria no segundo chakra não é um erro moral. É uma barreira de energia que impede a passagem da serpente. A raiva no plexo solar não é só um problema emocional. É um nó que pode desviar a energia para canais errados. Os gnósticos chamavam esses defeitos de guardiões do limiar porque eles literalmente guardam a passagem entre os mundos. Quando a Kundalini começa a subir e encontra o bloqueio da luxúria, você não vai ter uma linda experiência espiritual. Você vai encarar todos os desejos reprimidos, todas as fantasias escondidas. Se você não fez o trabalho de entender e desfazer esses problemas, a energia vai alimentá-los em vez de dissolvê-los. O mantra em sânscrito Klim Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vallabhaya, Swaha não é só uma oração. É uma sequência de vibrações exata, onde cada parte trabalha progressivamente os centros de energia. O mantra ajuda no processo, mas não substitui o esforço interno. A prática verdadeira é a autoobservação constante, percebendo cada defeito no momento em que ele aparece e escolhendo conscientemente não dar energia a ele. Como se preparar e transformar? A preparação do corpo segue um plano específico. 3 dias antes da fase lunar. Corte o álcool totalmente. Diminua a carne e beba 3 litros de água pura por dia. Ervas, chá de artemisia, mugwort, ativa a glândula pineal. Ginkgo biloba melhora a circulação do cérebro. Jejum leve. Nos 2 dias e meio, fazer um jejum não é penitência. Quando você come muito, muita da sua energia vital vai para a digestão. Frutas, vegetais crus, sucos naturais. Comidas leves liberam o máximo de energia para o trabalho de transmutação. A respiração nesse período segue um ritmo. Inspire em 4 tempos, segure em 4, expire em 4, segure sem ar em 4. Esse ritmo cria ondas no líquido cefalorraquidiano, ajudando-o a subir. A posição e a imagem que transforma. A posição do corpo decide o sucesso antes mesmo de você começar. Sentado, sua coluna precisa estar perfeitamente reta, criando um canal livre da base da coluna até o topo da cabeça. Isso não é misticismo, é só anatomia. Quando a coluna está curvada, ela aperta os nervos e impede o fluxo. Base firme, ombros relaxados. Queixo levemente para dentro para alinhar as vértebras do pescoço. Língua tocando o céu da boca, logo atrás dos dentes, para fechar o circuito de energia. O trabalho começa por sentir e não por imaginar. Sinta o calor real acumulado na base da sua coluna. Sinta primeiro, só depois visualize. A respiração rítmica é o motor do processo. Cada inspiração profunda cria mudanças de pressão que influenciam diretamente o movimento do líquido. Inspire fundo pelo nariz, segure um pouco e solte todo o ar pela boca. A visualização específica é fundamental. Não pense em luz vaga. Visualize o óleo sagrado, dourado, grosso como mel brilhante, começando a subir da base. Vértebra por vértebra, cada um dos 33 segmentos é um local de transformação. O que começa denso na base fica mais sutil e luminoso a cada passo. Quando essa força encontra bloqueios, respire através deles. Não force, não empurre. Respire.
Mantenha a imagem na mente, cante o mantra específico para aquele centro. Tenha paciência infinita. Você está desfazendo padrões de uma vida inteira. O momento crucial é quando a energia chega ao centro do cérebro. O tálamo, o verdadeiro altar do templo humano. Visualize-o se enchendo pouco a pouco com o óleo transformado que agora brilha como ouro líquido. Sinta-o pulsar, expandir-se a cada respiração até transbordar e banhar todo o cérebro. Neste momento, os três sábios internos se unem. O canal solar, Pingala, traz o ouro da sabedoria divina. O canal lunar, Ida, oferece o incenso do amor sem condições. O canal central, Sushumna, entrega a mirra do sacrifício consciente que permite que o ego morra. Esses não são símbolos poéticos, são descrições de correntes bioelétricas reais que se encontram no centro do cérebro. Como as novas habilidades se manifestam. As mudanças que ocorrem não são sutis. Habilidades que parecem paranormais. Ver o que não se vê normalmente, ouvir sons fora do comum, intuição muito forte, sonhos lúcidos, aparecem de forma natural. O verdadeiro resultado é a ativação permanente de partes do cérebro que normalmente estão inativas. Redes neurais totalmente novas se formam. Você não está se tornando outra pessoa, você está ativando o potencial que sempre esteve lá. As consequências na vida diária são profundas. Relacionamentos superficiais se tornam impossíveis. Você enxerga as mentiras com clareza dolorosa, mas também desenvolve uma compaixão genuína. Um trabalho sem sentido se torna insuportável, mas surge a clareza sobre o seu verdadeiro propósito. A necessidade de estar sempre se distraindo some, porque o estado de meditação fica mais interessante do que qualquer coisa externa. O processo continua se aprofundando a cada ciclo lunar. Não é uma conquista única. Todo mês, quando a lua volta ao seu signo, você tem uma nova chance de subir os 33 degraus com mais maestria. O óleo fica mais puro, a subida mais suave, as transformações mais profundas. Com o tempo, o estado crístico, a consciência permanentemente estabelecida no centro da coroa, se torna a sua condição normal. Você carrega dentro de si tudo o que é preciso. As instruções foram guardadas por milênios. Os ciclos da lua continuam oferecendo oportunidades mensais. A única coisa que falta é a sua decisão de aplicar esse conhecimento com disciplina e persistência, até que o Cristo interior acorde de vez no tálamo iluminado do seu próprio templo craniano. Chamada final e conexão com a comunidade, o óleo sagrado, feito pelas suas glândulas mestras, continua descendo pela coluna em ciclos constantes, sendo desperdiçado nas atividades comuns. George Carey documentou que a quantidade perdida em um único dia seria suficiente para um mês inteiro de trabalho consciente, se fosse guardada e transformada. Nunca te ensinaram isso na escola ou na igreja. Por quê? Porque o despertar individual é a chave para a liberdade. Agora, eu quero saber de você. Deixe a sua luz nos comentários e conte qual foi a grande descoberta que este ensinamento trouxe para a sua vida. Ao se inscrever, você fortalece este espaço sagrado e nos permite continuar a compartilhar o conhecimento profundo. Juntos, elevamos a vibração. Compartilhe a sua experiência e vamos criar juntos o elo de comunidade e acolhimento que este conhecimento merece.